Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Sanzio. Eu vou mostrar para vocês como memorizar o número de 200 dígitos. Parece muito, é muito, mas com a técnica certa a gente consegue chegar lá, tá? Vou mostrar para vocês exatamente o passo a passo que eu uso para memorizar um número tão grande como esse, ok? Bom, primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: o nosso cérebro, ele não é feito para guardar coisas abstratas. O nosso cérebro ele foi desenvolvido na evolução durante milhões e milhões de anos, trouxe a gente até um estágio evolutivo há 300 mil anos atrás, com o surgimento do Homo sapiens, onde a gente só tinha o nosso ambiente ao nosso redor. A gente tinha floresta, a gente tinha as trilhas, rios, montanhas. Então, quando surge a linguagem, quando surgem os números, isso é muito recente para a nossa história evolutiva. No tempo evolutivo, o que são 6 mil anos? Que é o surgimento dos números, 4 mil anos, o surgimento das primeiras escrita, a primeira linguagem escrita. O que é isso? Então, o nosso cérebro não gosta de coisas abstratas, por exemplo, um número muito longo. Abstrato que eu digo aqui no sentido que o dígito ele não significa nada. O número 6, por exemplo, é só um número abstrato. Quando você está contando alguma coisa, 6 ovelhas, 6 pedras, aí tudo bem. Aí você tem realmente uma representação física daquele conceito de quantidade. Mas apenas o número, ele é muito abstrato. Ainda mais quando é um número longo desse que a gente não consegue nem imaginar, E como é que a gente faz, então, para memorizar coisas abstratas? Por exemplo, assim como textos, por exemplo, as leis, nossas leis, o direito, é muito abstrato. Você tem que realmente trazer isso para o concreto para você conseguir memorizar. Então, o que a gente faz é o seguinte: a gente transforma em coisas que o nosso cérebro gosta de guardar, coisas concretas. Então, por exemplo, o que seriam essas coisas concretas? A gente tem, basicamente, histórias que envolvendo pessoas e objetos. Esse é o melhor método. Você transforma aquele número, aquele texto, coisas abstratas, transforma em histórias utilizando pessoas, objetos, cenários, bastante coisa que o nosso cérebro, não vou dizer que ele gosta, porque isso não é o termo certo, mas ele foi preparado para isso. A humanidade ela surgiu há muito tempo atrás e não tinha ainda essas coisas modernas de número, e letra. Então, nós vamos usar duas técnicas, para fazer essa memorização. A primeira delas é o sistema PAO. O sistema PAO, ele é um sistema que ele transforma basicamente o número em cenas, em cenas, principalmente cenas abstratas, cenas malucas. Isso acontece muito no sistema PAO. PAO significa pessoa, ação e objeto, tá? É curioso assim, porque esse sistema ele é muito utilizado em competições de memória, porque ele tem uma eficiência extrema. Na memorização é muito importante sempre você criar cenas absurdas, cenas diferentes do normal, e esse sistema ele já te entrega isso naturalmente, é impressionante. Como é que ele funciona? Primeiramente, você pega o seu número que tem n dígitos, você divide ele em blocos de 6 em 6. 6 dígitos em 6 dígitos. Então eu peguei aqui um exemplo aqui, no meio de um número enorme tem 156480, certo? E o que você vai fazer? Em cada bloco de 6, deixa eu afastar aqui um pouquinho só para ficar mais claro, em cada bloco de 6, os dois primeiros dígitos representam uma pessoa, os próximos dois representam uma ação, e os próximos dois, os últimos dois, representam um objeto. Então aqui no caso, o 15 para mim é a pessoa, o Einstein. Aquele cientista, o Einstein, famoso pela teoria da relatividade. O 15 é o Einstein. Por que o 15? Porque se você jogar isso para a letra, fica A, E. O 1 seria o A e o 5 seria o E. A e as iniciais de Albert Einstein. Então eu escolhi o Einstein para ser o 15 no meu sistema PO. Cada um pode criar o seu, tá? O 64, para mim, é um soldado, a pessoa soldado. E aí qual que é a ação do soldado? É atirar com fuzil. Então, para cada número de 00 até 99, a gente define uma pessoa para aquele número, uma ação para aquela pessoa e um objeto para aquela pessoa. Não necessariamente para a pessoa, mas
Você entendeu? O interessante é que os três estejam ligados para diminuir a quantidade de coisa que você tem que decorar. Né? Então, por exemplo, aqui o do 64, para mim, a pessoa é soldado, por causa do golpe de 64, então 64 me lembra soldado. E aí a ação é atirando com um fuzil, né? Uma ação que está ligada para aquela pessoa. E qual o objeto é um fuzil. Então assim fica tudo dentro do mesmo tema lá para o 64. Se eu colocasse soldado, ação, pular corda e o objeto, sei lá, bola de gude, não tem muito sentido. Eu tenho 3 coisas para decorar. Enquanto se eu fizer os 3 encadeados, eu tenho menos coisas para decorar. E o objeto aqui no caso aqui do 80, vamos começar pela pessoa do 80. O 80 para mim é o Papai Noel. Por que o Papai Noel? Porque o 8, se você transformar em letra, vira H. E o 0, a gente usa o O, então fica HO, e a gente lembra do ho, 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 né, do Papai Noel. Então, para mim, o objeto do Papai Noel é a árvore de Natal. Então, vamos lá. Eu transformo isso aqui, esse número de 6 dígitos, em uma cena. Em uma cena onde tem o Einstein atirando com um fuzil perto da árvore de Natal, embaixo da árvore de Natal, aí eu invento o que eu quiser. E aí, o que isso acontece? Né? Isso me cria uma coisa muito especial, porque essa imagem que foi criada nessa visualização, ela já é uma imagem maluca. Você não vê normalmente o Einstein atirando na árvore de Natal, não faz sentido. Então essa imagem, ela é uma imagem concreta, é uma imagem interessante, é uma imagem chocante, ou seja, ela tem tudo para ser memorável. O cérebro adora esse tipo de coisa, diferente, bizarra, né, fora do comum. Em compensação, o número em si, 1564880, ele é um abstrato, ele é chato. Né? O cérebro, se você for decorar esse número, você vai ter que ficar colocando na sua memória de trabalho até aquilo realmente fixar, como você fez com o seu CPF, por exemplo. Se você sabe o seu CPF, provavelmente foi assim, você repetiu ele tantas vezes que o seu cérebro criou um ritmozinho ali naquele número, né? Muito legal, então quer dizer então que eu tenho 200 dígitos, e aí eu vou dividir de 6 em 6 esses 200, e vou criar cenas, e aí vou criar uma historinha entre eles, é isso? Bom, antes de eu explicar como é que eu vou guardar essas cenas todas, vamos mostrar um pouquinho aqui como é que é o meu sistema PAO, né? Como é que ele está dividido. Eu tenho uma tabela aqui que eu tenho anotado todos eles, né, até o 99, e aí isso aqui é que eu vou usar para fazer essa memorização, tá? Voltando aqui, como é que eu vou guardar essas cenas todas? Quantas cenas vão ser? Eu fiz as contas, vão ser 34 cenas, tá? 34 cenas dessa. Eu poderia pensar em 34 etapas de uma historinha, poderia ser, mas a história é complicado, porque se você esquece um pedaço da história, você não lembra mais do resto, não lembra mais de nada. Então vou usar uma técnica muito interessante chamada Palácio da Memória. Tá? O que é o Palácio da Memória? O Palácio da Memória é uma técnica de memorização que vai utilizar as nossas células cerebrais, que isso já tem até pesquisa sobre isso, né, que existem células no nosso cérebro especificamente responsáveis por guardar locais em 3D. Né? Pensa que os nossos antepassados, lá na época das cavernas, caçadores-coletores, era muito importante você saber o caminho das trilhas, onde tinham animais para você caçar, onde é que era aquela árvore que ia dar fruto uma vez por ano que você tinha que ir lá. Então isso tudo vem da nossa evolução e a gente aproveita aqui de outra forma para memorizar algo abstrato. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiramente a gente define um local, né? Geralmente a gente usa a nossa casa, por exemplo. O primeiro ponto de partida é sempre a nossa casa, é muito interessante. E aí tem algumas formas de fazer isso. A ideia principal é que você, dentro da sua casa, você escolha cômodos e pontos nesses cômodos para você servir de referência, para você colocar essas cenas. Isso aqui é importante para a gente manter essa ordem. Né? Eu tenho uma ordem agora a seguir. Eu vou entrar na sala da minha casa e aí eu vou ter 5 móveis ali, ou pontos de referência, que eu vou guardar cenas interagindo com aqueles móveis, com aqueles objetos. Assim como quando eu passar para o próximo cômodo, eu vou ter outras 5 cenas. O próximo cômodo, outras 5 cenas, e assim vai. Então você consegue, dessa forma,
visualizar muito claramente essas cenas, usando algo muito específico, que é algo que você já conhece, que é a sua casa, que são os seus móveis, com algo que você não conhece, que são essas cenas que estão surgindo agora na sua cabeça. Isso é muito útil. Então aqui o exemplo bem simples, né, de um quarto seria, por exemplo, uma posição no armário, uma posição numa escrivaninha, aqui seria uma cama, aqui seria uma televisão, e aqui seria o rack da televisão, então uma cômoda aqui embaixo da televisão. Então aqui eu tenho 5 espaços que eu posso guardar coisas aqui, guardar cenas, guardar conceitos, enfim, isso aqui é útil para muita coisa, tá? Isso aqui a gente chama de estações dentro do Palácio da Memória. Existem as estações de nível 1, que são simplesmente os cômodos. Então eu posso guardar alguém, por exemplo, na sala, na cozinha, no quarto, guardar um conceito nessas estações de nível 1. Eu tenho estações de nível 2, que são os móveis dentro do quarto, tá? Que são esses que eu falei agora, né? Esses 5. Ou então eu tenho estações de nível 3, que eu posso subdividir. Então eu posso pegar essa 2 aqui, que seria a escrivaninha, e criar mais 3 estações dentro dela. Por exemplo, na cadeira, na mesa e no laptop. Eu posso pegar a cama e subdividir. Embaixo da cama, preso embaixo da coberta e no travesseiro. Então eu ganho mais possibilidades de colocar mais cenas e deixar esse ambiente mais denso, né? Eu tenho mais possibilidades de espaço para guardar coisas, né? Nesse caso, o que eu vou fazer, eu não vou usar essa de nível 3 que eu botei aqui muito específico. Os móveis são suficientes. Eu tenho aqui o meu palácio, né, que eu fiz da minha casa, segue uma ordem, tá? Uma ordem no sentido anti-horário, tanto aqui na casa, né, quanto no cômodo, você segue uma ordem anti-horária, tem todas umas regrinhas para fazer isso. A regra é importante para que depois você consiga percorrer esse ambiente de forma sempre certa, né, para você saber a ordem das coisas, porque se você erra a ordem que você percorre, você erra a ordem do número que você está memorizando, por exemplo, e aí não faz sentido. Então tem que ter uma regra para você percorrer esse seu palácio da memória. Então vamos lá, vamos contar os cômodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cômodos. 3 vezes 7, eu tenho 30, desculpa, 3 não, 5 vezes 7, eu tenho 35 posições, né, estações para eu guardar essas cenas. Então na sala eu vou ter o sofá, a TV, a mesa do computador, a mesa de vidro e a janela de vidro. No quarto, por exemplo, eu tenho uma estante, mesa, janela, cama e armário. E no banheiro, na área externa, no hall, enfim. Eu tenho 35 posições aqui. Na minha casa inteira eu consigo chegar se eu utilizar o nível 3, né, e eu tenho isso aqui mapeado já para o nível 3, que ou seja, para cada um desses eu tenho mais 3 posições, então o sofá é simples, né, o braço esquerdo, o meio do sofá, braço direito, e assim vai. Né, eu consigo chegar a quase 180, né, 180 posições que eu posso guardar coisas dentro da minha casa. Guardar visualizações, guardar qualquer coisa. Seriam 12 cômodos, né? Esses 12 viram 60 estações de nível 2, então eu tenho 60 objetos, né, que eu posso guardar coisas, e de nível 3, se eu subdividir esses 60 em cada um deles em 3 coisas, então, por exemplo, eu tenho o box do banheiro, igual está aqui, o box. Nível 3 seria o chuveiro, a porta de vidro e o ralo. Então, em vez de eu guardar simplesmente uma cena dentro do box, eu vou guardar uma cena no chuveiro, eu vou guardar uma cena na porta de vidro do box e eu vou guardar uma cena no ralo. Isso serve para cada um desses objetos. Então, você consegue ampliar bastante assim, a capacidade de memorização. Mas aqui, para 200 dígitos, como é pouca coisa, são só 34 posições, eu vou usar essas 30... No caso, eu tenho 35, né? Eu não precisaria da última que está aqui. Vamos lá, eu vou mostrar aqui, eu tenho uma planilha que eu uso para controlar, né, para ter toda essa parte de controle dos números, para gerar o número aleatório, para fazer toda essa parte. E vou mostrar aqui, por exemplo, eu posso criar um número de 6 dígitos, por exemplo. Ele cria aqui, 24, 86, 93. É um número de 6 dígitos.
Aqui eu consigo armazenar, né, tudo que eu já memorizei, tudo que eu estou lembrando. Aí eu tenho estatística de quanto que eu acertei. Eu tenho uma parte aqui que mostra os meus erros, né, conforme eu fui memorizando. Isso aqui é coisa antiga, coisa de teste. Eu vou apagar isso aqui por enquanto, só para a gente não ficar perdido com muito número aqui que não faz sentido para o vídeo. Então vamos lá, vamos agora à parte prática. Eu vou colocar aqui 200 dígitos. Isso vai me gerar um número de 200 dígitos. Deixa eu ver se ele é maior. Ele é maior. Ele é bem grande. Eu vou simplificar um pouquinho a minha vida. Vou ativar o modo fácil, que aí eu divido realmente em blocos de 6. E o que eu vou fazer? Para cada bloco de 6, eu vou buscar no meu sistema PAO uma pessoa, uma ação e um objeto, certo? E eu vou guardar isso numa posição em algum móvel, algum objeto dentro da minha casa, em sequência, certo? Esse aqui é um processo lento, não vou dizer que ele é lento, ele demora alguns minutos para fazer isso. Eu vou acelerar o vídeo aqui, então vocês não vão ter que passar por isso. Se eu encontrar alguma cena engraçada que vale a pena ser comentada, aí eu vou parar a aceleração e vou falar, tá bom? Eu acabei de criar esse número, então assim, eu posso até criar outro aqui, enfim, posso criar quantos eu quiser. Então vai ser, sei lá, vou clicar em mais um aqui, pronto. Esse aqui vai ser o número que eu vou memorizar. Então assim, é um número aleatório que eu não memorizei antes nada, eu estou memorizando agora e vamos ver como é que fica essa parte, tá bom? Então vamos lá, chegou a hora de memorizar. Esse aqui é engraçado. 73, para mim, é o George Clooney, então esse aqui, o 73, é o Batman, tá? Porque o 7 é G, o 3 é C, George Clooney, então virou o Batman. O 62, se você jogar para letra, fica SB, né? Joga para letra, mas tem algumas letrinhas que são diferentes. O 6 é S, por exemplo, e o 9 é B. Então 62 SB vira Simone Biles, aquela atleta americana famosa. E o 35 para mim é livro, é o objeto livro. Então é o Batman fazendo uma pose da Simone Biles. Eu sempre imagino ela naquela trave de equilíbrio, sabe, fazendo aquela rodadinha clássica dela. É o Batman fazendo aquela rodadinha da Simone Biles na trave enquanto lê um livro, né, que é o 35 é livro. Então olha que cena maluca. Isso tudo está acontecendo em cima da mesa de vidro da minha sala. Engraçado. Continuando. Quando eu termino um cômodo, eu reviso todo o cômodo. Só as visualizações, não preciso transformar em número. Visualizo só para ver se fixei direitinho. Tá? Tô indo agora pro próximo cômodo. Esse aqui é interessante. O 87, para mim, é Hermione Granger, a Hermione do Harry Potter. O 8 é o H, o 7 é o G, então formas iniciais HG. O 92 vem de NB. O 9 é o N, é outra exceção da letra, assim como o 6. E o 2 é B, então NB, Napoleão Bonaparte. Então a ação do Napoleão é andar a cavalo. Né? Napoleão andando a cavalo. Então no caso aqui eu tenho a Hermione andando a cavalo, que é o 92, e o 79 é um número aleatório que eu escolhi para o Edward Mãos de Tesoura. Então o objeto do Edward, do 79, é tesoura. Então eu tenho a cena da Hermione andando de cavalo, coisa que ela não lembro dela ter feito no livro, nem no filme, e 79 com tesoura. Então eu estou imaginando ela com as mãos do Edward tentando andar a cavalo. Né? Então assim, essa técnica é muito boa, que cria visualizações muito malucas e ótimas para o cérebro gravar.
voltando ao trabalho. Aqui mais um engraçado aqui. O 15 você já conhece, né? O 15 é o Albert Einstein. Só que o objeto do Albert Einstein, como ele está na terceira posição aqui, né, do PAO, ele fica sendo uma língua, né? Porque aquela cena clássica dele mostrando a língua. Então o objeto do Einstein é língua. O 79 vocês já conhecem, que o 79 é o Edward Mão de Tesoura, que eu falei agora há pouco. Então a ação dele é cortando. E o 35 é a Bela, da Bela e a Fera. Então essa cena aqui, eu tenho que juntar Bela com a ação de cortar com o objeto língua. Então eu estou imaginando ela cortando a própria língua e fazendo uma língua bifurcada, por exemplo, entendeu? Uma coisa bem bizarra. Continuando. Show! Vamos agora para o penúltimo cômodo, que é a cozinha, e por último a área de serviço. Perfeito. Teoricamente está tudo memorizado, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou repassar tudo, já anotando aqui, e vamos ver se eu lembro. Eu não acho que eu vou acertar tudo de primeira, porque é muito difícil acertar tudo de primeira. Mas eu vou fazer uma primeira repassada. O que eu errar, eu vou ver o que eu errei, e aí sim eu vou tentar novamente. Então eu vou ter, vamos dizer assim, 2 chances para tentar acertar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em salvar, isso vai jogar esse número aqui para baixo. Então ele veio para cá como número salvo, ele está inteiro aqui. Geralmente eu escrevo a resposta aqui embaixo, mas vai ficar muito pequenininho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e vou escrever a resposta aqui, grande, né, o número que eu for lembrando eu vou escrever aqui, e aí depois eu copio e colo na resposta e a gente vê a quantidade de acerto que eu tive, tá bom? Deixa eu pegar um dispositivo aqui muito bom para, primeiramente, vou esconder esse número aqui, que eu não preciso ver ele agora. Vamos usar um dispositivo altamente tecnológico de concentração, e aí eu vou escrever aqui o número de 200 dígitos que eu acabei de memorizar. E aí vamos ver se eu acertei. Vamos lá. É importante eu enxergar o teclado, tá? Começando. Os primeiros são os mais difíceis, que são os... Tem tanto tempo que você viu aquilo. Não tô lembrando quem é que tava dentro do armário no quarto. Quem era? Não vou lembrar a ação e objeto que ele estava fazendo. Então eu vou botar uma letra aleatória aqui e vai estar errado. 2 dígitos para ação, 2 dígitos para objeto. Eu também não vou lembrar esse, qual objeto desse. Mais um aqui que eu não tô lembrando quem é que tava, nem que tava fazendo essa posição. Então vou botar 6 dígitos aleatórios aqui, letras. Ufa, terminei.
Bom, agora que eu vi que ele, quando eu vou apertar Enter aqui, que vai voltar tudo. Peraí, nossa, tudo claro. Quando eu apertar Enter é porque passou do tamanho da célula, pronto, agora corrigiu. Só para entender, pessoal, eu estava digitando aqui no teclado os números, tá? Eu sei a posição dos números, então consegui preencher. O que pode acontecer? Como eu não estava enxergando, talvez um número que eu apertei não tenha ido, e aí ele não computou, então todo o resto vai estar errado, mas aí eu sei que é isso e eu vou consertar ali aquele ponto específico. Deixa eu botar aqui, ativar o modo fácil, só para ele dividir isso aqui. Tá, então assim, como terminou no 05, que era o que tinha terminado antes, eu estou assumindo que eu não teve nenhum erro de eu clicar e não ir o número, que às vezes acontece. Perfeito. Vamos jogar agora aqui, essas letras aqui com certeza estão erradas. Eu vou jogar aqui na resposta. Deixa eu colar sem só os valores, isso. Pronto. Vamos ver aqui os erros e acertos. Ok. Tá, deixa eu... Ó, ele está dizendo que tudo aqui está errado, então com certeza alguma coisinha... Ah, entendi. Eu pulei uma posição. Eu esqueci desse 761389. No meu palácio da memória eu pulei alguém, entende? Exatamente, era aqui mesmo. Tinha o 761389. Tá, agora eu entendi. Então esse foi mais um errinho, né? Que aí eu não vou botar aqui, peraí, deixa eu consertar. Já que eu errei, vamos ser... Era 761389. Vou botar X aqui. Porque aí vai ser mais certo o... Pronto, de 121 erros, 121 acertos, foi para 175, que é o certo, né? Porque foi exatamente isso que eu fiz. Então eu ganhei a medalhinha de ouro, e aí vamos ver o que eu errei aqui, né? Então tiveram esses errinhos aqui em azul. Eu vou... Deixa eu copiar ele para cima, que agora eu vou substituir isso aqui pelo certo. Então vamos lá, tudo que está em azul eu errei, porque eu esqueci, enfim. Ó, eu também pulei aqui quase que uma sequência inteira. Ah não, essa foi a sequência realmente que tinha errado. Então vamos lá. Agora eu vou analisar o que eu errei e relembrar aqui o que aconteceu, tá bom? Ah, aqui eu tinha invertido. Em vez de 96 eu escrevi 69, mas era 96. Ok. E agora, hein? Vamos para a segunda tentativa. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou apagar esse número aqui. E eu vou escrever ele aqui em cima, do jeito que estava. Deixa eu só arrastar um pouquinho aqui para eu não ficar na frente, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou duplicar aqui embaixo e comparar se ele está certinho, né, novamente. Então vamos lá, começando. Ah, faltou isso aqui.
Show. Lembrei de todo mundo, não esqueci de nada. Vamos ver agora se está certo. Mesma coisa. Deixa eu diminuir aqui agora. Ctrl C. Eu vou colar embaixo. E aí eu vou copiar esse aqui que é o original para cá. E aí vamos ver. Ah, errei um! Errei um, não acredito. Vamos ver se foi algum erro de... Ah, não acredito que eu errei um dígito. É, já entendi o que houve. Aqui eu botei 35 em vez de 45. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Essa cena aqui acontece na pia do banheiro de um quarto da minha casa. 77 é Lady Gaga. Aí a cena era Lady Gaga lendo um livro, só que o livro ele é de pedra. O 55 é pedra, objeto pedra. Só que eu confundi o 35 é a ação de pegar um livro. E o 45 é a ação de ler um jornal. Olha a confusão aí. Então, especificamente nisso eu errei. Enfim, não vou fazer tudo de novo, tá? Eu vou tentar fazer uma coisa diferente agora. Eu sei que o vídeo já está longo, mas se você já está aqui, então continua. Que eu vou falar esse número ao contrário. Exatamente. Como a gente guarda no Palácio da Memória, se eu pegar o contrário agora, objeto, ação e pessoa, e falar os dois dígitos ao contrário, olha que interessante. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu fazer aqui de uma forma que dê para ver o número inteiro. Tá confuso aqui, peraí. Vamos redefinir isso aqui, vamos botar isso aqui 125. Volta aqui para o começo. Não, vai ter que ser 100% mesmo. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se funciona se eu fizer assim. Tá, funciona. Deixa eu só corrigir aquele que eu tinha errado, que era o 77 aqui. 67 em vez de 35 é 45. Pronto. Esse número agora está 100% correto. Em vez de 200 eu acertei 199 dígitos. Mas agora eu sei qual que está errado. É só uma questão de repetir, que não vou fazer aqui porque já está ficando muito grande. Eu vou fazer esse último desafio de falar ele ao contrário. Agora eu vou falar, tá? Não vou mais digitar. E às vezes o que pode acontecer enfim, é confundir um dígito ou outro e tal, mas enfim. Vamos ver se eu consigo falar ele ao contrário. O que eu vou fazer? Eu vou fazendo assim, ó, tá? Então, o número que eu for falando, eu vou apertar para a esquerda aqui. E geralmente eu vou apertar de 2 em 2, porque eu penso a ação acontece de 2 em 2. Então vamos lá. Botão no Shift, estou ali na casa certa. Então vamos lá. Começa com 50. Aí depois vem o... Eu tô tomando muito cuidado para não errar, tá? Então o 50 tá aqui. 63, 96, 27, 25, 87, 21, 47, 63, 09, 05, 16, 10, 5, 8, 3, 8, 3, 1, 2, 3, 39, 3, 9, né? 9, 8, 6, 8, 4, 3, 4, não, 6, 4, 4, 7, 2, 2, 1, 4.
9, 1, 1, 4, 2, 9, 3, 9, 0, 3, 7, 9, 5, 1, 9, 7, 5, 3, 9, 8, 3, 1, 6, 7, 9, 7, 2, 5, 8, 3, 8, 6, 5, 6, 7, 6, 9, 8, 5, 3, 7, 6, 0, 6, 9, 2, 7, 8, 1, 8, 0, 2, 2, 7, 8, 6, 6, 5, 6, 1, 2, 0, 6, 9, 7, 3, 5, 5, 5, 4, aqui que eu tinha errado antes, tinha colocado 3, 4, 7, 7, 9, 7, 2, 9, nossa, eu confundindo tudo porque eu tenho que pensar ao contrário, 2, 9, 7, 8, 9, 3, 5, 6, 7, 0, 9, 9, 3, 2, 1, 0, 7, 4, 4, 8, 0, 5, 5, 1, 0, 3, não é 0, 3, é 3, 2, então é 5, 1, 3, 2, 0, 3, 9, 8, 0, 3, 0, 5, 3, 0, 4, 9, 5, 1, 2, 5, 5, 5, 4, 2, 7, 7, 2, 2, 7, 0, 5, 3, 2, 6, 3, 7, 0, 6, 1, 5, 3, 9, 0, 4, 3, 8, 6, 0 e 9, 8, 0, 1, 0, 3. Estou no lugar certo? Alguma coisa aqui da setinha pulou algum número em algum momento, ou eu pulei algum número, ou o shift não funcionou aqui com a setinha, mas eu acho que foi, né? Deu para ter uma ideia, né? Mesmo que eu não tenha acertado 100%, né? Ou ter acompanhado aqui, de repente foi uma dessas que eu errei e aí tive que voltar com a setinha. Deu para ter uma noção do poder dessa técnica, né? De você conseguir guardar imagens mentais diferentes, transformar o abstrato em concreto para o seu cérebro conseguir guardar, isso é extremamente importante, né, para qualquer coisa, para número, para estudar para uma prova, para conceitos de física, de química, de biologia, enfim, muitas coisas que a gente faz, que a gente estuda, são coisas abstratas que a gente tem que ter. E essa técnica, o interessante dela é que deixa eu mostrar para vocês por que ela é interessante, né? Se você está até aqui nesse vídeo, você merece isso. Essa técnica ela tem um benefício direto,
habilidade para decorar números de muitos dígitos. Tem até o Bob Esponja para ilustrar aqui. Sinceramente, isso aqui para mim não importa. Você não é melhor do que ninguém porque você decorou 200 dígitos. Isso não importa. Tá? A não ser que você vai participar de uma competição, que você quer demonstrar isso para outras pessoas, como eu fiz aqui. Mas enfim, o benefício direto dessa técnica é essa. Mas o mais interessante são os benefícios secundários, ou seja, indiretos dessa técnica. Primeiramente, você conseguindo gravar um número grande, isso te passa uma segurança, que a sua memória é boa. Muita gente acredita que não tem memória boa, isso é falso. Todo mundo tem uma ótima memória. Tem vários exemplos de pessoas, tem um jornalista famoso chamado Joshua Foer, que ele foi fazer uma matéria sobre a competição de memória, sem nenhuma pretensão, achou interessante, começou a entrevistar os participantes da competição de memória, pessoas que decoram 500 dígitos, decoram números binários, decoram decks de cartas, inclusive essa técnica é usada para decorar deck de carta. Deck de cartas são 52 cartas. Então você pensa que 52 cartas é como se fossem 52 dígitos. E eu decorei 200, então isso aqui para deck de carta é fácil. E ele foi entrevistar achando que as pessoas tinham memórias fantásticas, na verdade eram pessoas comuns, que só sabiam técnicas que o seu cérebro aprende de forma mais fácil. E aí ele conseguiu, e aí o que acontece? Ele foi botando na prática, ele testou, treinou e foi campeão ali 2 anos no mesmo campeonato, que ele fez uma matéria como jornalista que ele não tinha uma memória boa. Então isso acontece. E te dá uma sensação de superpoder. Então isso aqui, a autoconfiança que você tem na sua memória, é muito grande. E aí, qual outro benefício que tem nessa técnica, né? Você tem a prática de visualização em Palácio da Memória, né? Como eu fiz aqui. Eu estava praticando uma visualização e o meu Palácio da Memória. Isso vai ser útil em diversas outras técnicas de memorização, que você aplica em diversos setores da sua vida, não só para decorar número. Você decorar número é interessante para você trabalhar essa ferramenta que é a memorização. E você entende como a sua memória funciona. Eu percebi aqui que uma coisa que eu errei é porque eu não botei muito sentimento naquela visualização, ou então o objeto que eu usei foi muito simples, então eu tinha que ter usado uma coisa diferente. Então você entende o que funciona para você e o que não funciona para você. E de novo, você consegue aplicar isso em diversas áreas depois, certo? E por último, foco atencional. Você não consegue fazer isso sem você estar calmo, sem você estar concentrado. Para você percorrer o seu palácio da memória, você tem que ter uma concentração, porque senão você se perde, você começa a viajar, você começa a pensar em outras coisas e você esquece onde você estava. Então eu percorri na minha casa, né, 34 visualizações. Então você tem que ter um nível de concentração que você só consegue praticando, né, conquistando isso. E, enfim, eu espero que você tenha gostado. Se você quer saber mais sobre isso, eu acabei de lançar um curso, tá, chamado Eternamente, que eu falo de técnica de memorização e a gente fala de tudo. São 5 módulos fantásticos, tem mais de 50 aulas, já está tendo bastante gente inscrita, então assim, se você quiser entrar nessas primeiras turmas, fica à vontade, o link está aqui embaixo na descrição, tá? E a ideia é essa, é trabalhar a memorização para tudo, né, para o seu dia a dia, para você lembrar de nomes, a gente fala de como lembrar nomes, como lembrar, por exemplo, CPF, aniversário. Eu explico mais a fundo essa técnica, te ajuda a criar seu próprio sistema PAO, né, e, enfim, é uma comunidade de pessoas que acham que a memorização é extremamente importante para o dia a dia, para a vida e claramente para os estudos, tá bom? Muito obrigado por ter participado dessa jornada, de ter visto esse vídeo aqui até o final. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Um abraço.